O Teatro Dom Roberto é uma relíquia da nossa cultura. É um teatro feito, um teatro com marionetas de luva, que foi muito famoso no início do século XX, mas já tem cerca de 200, 300 anos. É um teatro popular português, tradicional, que era apresentado nas feiras, nas praias, praças, quase sempre por um roberteiro, que é a pessoa que faz esse tipo de espetáculos, solitário, que andava de terra em terra a apresentar os espetáculos. Às vezes com a família também, que o ajudavam, mas normalmente era um roberteiro solitário. O Teatro Dom Roberto vem de uma tradição italiana, que é o Polichinelle, do século XIII, e que, por sua vez, vem da comédia dell'arte. E o Teatro Dom Roberto surge porque os italianos viajaram pela Europa com o seu Polichinelle e foram criando, entre aspas, ou seja, por exemplo, iam viajar para a Alemanha e havia alguém na Alemanha que via aquilo e queria fazer na versão alemã. Portanto, e criou-se o Casper. Em Portugal deve ter acontecido a mesma coisa, ou seja, por influências europeias, foi-se criando em cada país da Europa uma tradição com base no Polichinelle, mas com características de cada país. Portanto, temos o Punch and Judy em Inglaterra, o Dom Cristóbal em Espanha, o Guignol em França. Portanto, há assim uma série de espécies ou de primos de Robertos e do Polichinelle, nomeadamente, por toda a Europa. Não é? Atualmente somos cerca de 13 ou 14 pessoas que fazem o Teatro Dom Roberto, portanto continuamos a querer que mais pessoas se juntem a esta família, que ainda é muito pequenina. E daí termos realmente apostado neste projeto, porque conseguimos formar não só os professores, que depois vão poder repetir esta aprendizagem com os alunos, mas também os mais pequenos. E um dos grandes objetivos seria, daqui por alguns anos, haver uma, duas, três pessoas que se lembraram deste projeto, que aprenderam a fazer Robertos e que desenvolveram realmente alguma coisa e que querem saber mais e que querem mesmo ser roberteiros e então darmos continuidade a esta tradição. Estamos a falar de uma tradição portuguesa que tem mais de 200 e tal anos, não é? E que teve, inclusive, quase para se perder nos anos 80. Portanto, esse papel da recuperação, obviamente que era fundamental estar inserido no projeto. Para além disso, achámos importante que havia um papel era muito importante fazer também a divulgação do que é o Teatro Dom Roberto, porque apesar de ser uma tradição muito antiga, há gerações e há pessoas e localidades que não conhecem o que é o Teatro Dom Roberto. Nós estivemos em municípios que não, por exemplo, Figueiró dos Vinhos, se me recordo, muitas pessoas não conheciam o Teatro Dom Roberto. Portanto, nessa perspectiva, também a vertente da divulgação foi bastante importante. Não conhecia nada dos Robertos e o que me fez vir para aqui realmente foi a curiosidade. E os Robertos foi realmente agradável para mim. Aprendi bastante, acho que sim, para poder utilizar na nossa hora de conto. Pronto, e o projeto tinha de facto estas três vertentes muito importantes, que era a divulgação, na apresentação de espetáculos, na preservação através dos workshops que a gente fez com a comunidade, nomeadamente com os professores, e o papel da recuperação através dos depoimentos que fizemos e no contacto com o público sénior, para ver se recuperávamos alguma história que tivesse perdida nas memórias desse público específico. Na minha ideia, naquilo que eu penso hoje, que naquele tempo não pensava em nada disso, essa história toda do barbeiro. Um barbeiro era uma pessoa, pronto, havia barbeiros pobres, mas também havia pessoas e com o cliente, com o freguês, tratá-lo mal e não sei o que mais. O barbeiro ou o cliente não tinha dinheiro para pagarem. Só que na história não se diz que ele não tinha dinheiro, não quis pagarem. E não era bem isso, não era bem isso. E talvez isto fosse para esconder aquilo que era a realidade, que a gente muitas vezes não queria pagar ou nem ia ao barbeiro porque não tinha dinheiro para pagar. Era isto.
E isto foi uma forma de ampliar aquilo que as duas companhias que estão envolvidas neste projeto, que é a Red Cloud Teatro de Marionetas e a Mãozorra, ampliar aquilo que fazem naturalmente, que é a apresentação do Teatro Dom Roberto. E claro, foi uma forma, com este financiamento, foi uma forma de conseguirmos chegar a mais pessoas e a uma área geográfica maior. Sabes o que é que a avó disse? Experimentar, posso? A avó Júlia. A avó disse assim, se for com uma cabeleireira... Vitória! Tendo o projeto estas três vertentes de divulgação, preservação e recuperação, em cada uma delas nós tivemos que desenvolver atividades. Não é? Portanto, na parte da divulgação, achámos por bem que a melhor forma de divulgar o Teatro Dom Roberto é fazer espetáculos. Portanto, isso seria um ponto. Obviamente que depois, dentro de cada município, não fazia sentido só fazer um espetáculo, não é? Sendo um município tão grande, ou municípios grandes, como o Évora ou Santiago, a nível geográfico, não fazia sentido só fazer um espetáculo. Portanto, achámos por bem fazer no mínimo ali 5. E fomos encontrando este caminho, pronto, e chegámos à conclusão que fazíamos 5 espetáculos para a parte de divulgação. Na parte da preservação, achámos por bem fazer as tais formações, porque as formações servem para, no fundo, para preservar que alguém mantenha contacto e ganhe ferramentas para fazer o Teatro Dom Roberto, ou pelo menos desenvolver o Teatro Dom Roberto com as crianças, não é? E as formações foram nesse sentido. Portanto, e achámos por bem fazer 2 formações em cada município. Nós fizemos 12 oficinas, com uma média de 18, 20 pessoas por cada oficina, e realizámos 30 espetáculos com uma média de 80 pessoas na audiência por espetáculo. Tanto nos espetáculos e nas oficinas que abrangemos uma faixa etária muito vasta. Trabalhámos para... Às vezes fizemos espetáculos onde tínhamos pessoas de 90 anos e crianças de 3 e 4 anos. A nível social foi bastante eficaz, no sentido em que conseguimos juntar públicos diferentes e conseguimos estar em espaços diferentes. Estivemos no espaço público e estivemos em espaços, por exemplo, estivemos em Santa Casas de Misericórdias, estivemos em lares, estivemos em casas de repouso, estivemos em escolas. Portanto, a nível social, eu acho que se conseguiu atingir assim, uma grande abrangência social. O Teatro Dom Roberto é um teatro itinerante. É um teatro que tem que ser fácil de montar em qualquer altura e fácil de recolher assim que for necessário, não é? E pronto, fizemos bastantes itinerâncias, fizemos muitos quilómetros, mas é um trabalho que é recompensador para nós, porque quando chegamos às terras e percebemos que ou existem pessoas que se lembravam, que têm 90 anos e que se lembravam e de repente até ficam emocionadas porque tinham visto o Teatro Dom Roberto a última vez quando tinham 8 anos ou 7. É muito recompensador fazer isto, pronto, e sentir que as pessoas têm essa resposta. E mostrar a quem nunca viu, mesmo pessoas mais idosas que nunca tinham assistido ao Teatro Dom Roberto, e poder-lhes levar esta relíquia e mostrar aos mais pequenos, e a partir daí eles também começarem a estar mais sensíveis e disponíveis para este tipo de arte, de cultura. Os Robertos, portanto, está na memória, obviamente, das pessoas mais velhas. Nós achámos que seria interessante e daí também vocacionarmos pelo menos um espetáculo, que foi o que aconteceu ontem no Centro-Dia de Alvalade, um espetáculo e uma oficina, exatamente para levar essas pessoas a reviverem, no fundo, aquilo que vivenciaram na sua infância, na sua adolescência, e de facto foi um momento muito gratificante porque pudemos observar de facto, para já quando começaram a ver o espetáculo, associaram de imediato e toda a gente disse, olha, são os Robertos. Portanto, foi muito interessante perceber que aquelas pessoas naquele momento viajaram um pouco a muitos anos atrás, e foi uma experiência muito gratificante. Por outro lado, acho que também foi muito interessante podermos proporcionar às crianças e jovens que assistiram aos espetáculos e alguns deles participarem nas oficinas, também de facto algo que eles não conheciam. Portanto, acho que foi muito interessante termos estas duas variantes.
O programa EDP Tradições tinha uma base de municípios os quais eles queriam que nós desenvolvêssemos o projeto. Se não me recordo, eram 32, espalhados por todo o país. E a nossa escolha foi feita em função não só daqueles municípios que nós achámos que iríamos encontrar algumas pistas do Teatro Dom Roberto. Estamos a falar, por exemplo, do caso de Évora, que sabíamos que, pela tradição que existe em Évora, que iríamos encontrar, se calhar, facilmente alguns depoimentos. Santiago do Cacém, que é um município que está perto de Évora, mas que também está mais perto do litoral, era um município que também, não sabendo, mas que poderíamos calcular que haveria fortes hipóteses de encontrar vestígios e depoimentos e memórias. Primeiro, o nosso ex-presidente, Cavaco mais novo. Quando eu fiz isto, este foi há 30 anos. Está lá, sim. E eu às tantas fiz-lhe a barba, isto é tudo mentira, porque ele não tinha barba, depois é que lhe meti a barba que era para não me chatear. As memórias que as pessoas têm são memórias muito difusas, porque elas tinham 6, 7, 8, 3 anos quando viam o Teatro Dom Roberto. E aquilo que é muito interessante é que, por vezes, no início, eu costumo sempre perguntar se alguém se lembra, se querem partilhar alguma história, e às vezes as pessoas não se lembravam. Depois de verem o espetáculo, já emocionadas, dizem: eu lembro-me das pauladas, do toma, 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 da voz de palheta, e isso, pronto, é realmente o que fica. E há uma regra, pelo menos para mim há uma regra que é: nós nunca podemos parar de utilizar a palheta. A palheta, nem que seja a fazer sons, porque isto é que chama o público. Se pararmos a palheta, pronto, os bonecos estão lá em cima a mexer, mas não... Por isso, inclusive, há uma expressão que é muito interessante no nosso português que diz assim: aquele tem muita palheta. O ter muita palheta é não dizer nada, mas está sempre a fazer ruídos. Sempre... E isto é um bocado isso. Assim como, já agora, em termos de completar estas ideias, por exemplo, a questão da cana. A cana nós utilizamos, alguns, nem todos, mas alguns utilizam uma cana de bambu que é rachada e que ao bater tem uma sonoridade especial. Então, e provavelmente desta sonoridade, isto se diz que aquelas pessoas têm uma voz estranha, tem voz de cana rachada. E isto pode ter tudo origem no ver, no conhecer os Robertos. Mas além disso, há algo muito interessante que é a contextualização que as pessoas fizeram, que não tinham, essas pessoas não tinham memórias específicas do teatro, mas contextualizavam os momentos em que aparecia o Roberteiro, o Teatro Dom Roberto, ou as romarias, o que é que acontecia nas romarias. E é muito interessante perceber o ambiente de um Portugal de 1920, 30, no interior, ou então também no litoral. Em Lisboa houve alguns relatos de pessoas que se lembravam da Feira Popular de Lisboa, que havia lá os Robertos. Esta parte da recuperação no contacto que fizemos com a população sénior, de perceber se havia histórias que nunca foram faladas e, na melhor das hipóteses, alguém nos conseguir dar pistas, boas pistas ou indicações para nós construirmos ou reconstruirmos essa peça. Não só neste projeto, não é? Já faço o Teatro Dom Roberto há cerca de 7 anos e no contacto que vou tendo com o público, vou falando com as pessoas mais velhas e vou percebendo que, de facto, as memórias são muito poucas e os registros são poucos. O Teatro Dom Roberto perdeu-se nos tempos, não é? O que é uma pena. E seria bom que ele voltasse a existir nas nossas ruas. É uma animação de rua, não é? Portanto, seria muito bom que ele regressasse. E vocês estão a fazer um trabalho de recolha que é ótimo, mas também tem que se despachar, porque já há muito pouca gente que se recorda desse teatro, penso eu. Existe um padrão de histórias que estão escritas, não estão escritas, mas sabe-se que existe, por exemplo, o Brabeiro, e tem uma temática comum entre todos. Obviamente, cada bonecreiro e
cada roberteiro faz da sua forma e coloca alguns aspectos à sua maneira, e quer seja de manipulação, seja de história, pronto. Mas de facto há histórias que têm um nome e que têm uma estrutura e comum, não é? Portanto, temos o Barbeiro, a Tourada, a Rosa e os Três Namorados, o Castelo dos Fantasmas, pronto. Mas há histórias que de facto têm um padrão comum a todos os bonecreiros, não é? E nós pretendíamos obter mais dados sobre essas histórias, mas também sobre histórias novas. Exatamente. Oh, então o Sr. António lembra-se. Afinal lembra-se. Havia aqui? Aqui não. E não havia, mas via-se agora já depois da parceira televisões é que começou a dar estes programas de coisa. Aqui há uns anos que a televisão começou a aparecer, começou a aparecer esses comentários. Sim. Ok. É muito importante que as pessoas conheçam o Teatro Dom Roberto por várias razões. Primeiro, porque é uma característica da nossa cultura a nível de marionetas. E depois porque as marionetas têm poder. Costuma-se dizer que o fantoche é uma palavra que age. E é muito importante nós brincarmos com histórias sérias, com acontecimentos sérios do dia-a-dia, da realidade, e podermos transformar essa realidade num espetáculo com marionetas que até é lúdico, é sarcástico e é subliminar, muitas vezes. E penso ser, além de ser importante mostrar o repertório que existia e que faz todo o sentido na contextualização do seu tempo, é cada vez mais urgente atualizarmos isso também e adaptarmos novas histórias, e essa é a melhor maneira de manter o Teatro Dom Roberto vivo. É essa a missão dele também, além de toda a magia que paira em cima da barraca. Há muita informação e muitas coisas que passam. Por outro lado, continua a ser super atual a história que eu conto, que é o Barbeiro e a Tourada, que é o que se aborda ali é o herói do povo, que é o herói de uma pessoa que é uma pessoa comum, que consegue desenvencilhar-se, consegue vencer a própria morte, mas temos dali de repente uma série de coisas na mesa, que é a morte, a personificação da morte, que penso que nos vai acompanhar ao longo de todas as gerações, esse receio pelo desconhecido, que é a morte, não é? Nós não sabemos. E de uma forma super abrangente, o Dom Roberto consegue mostrar a sua coragem e mata a própria morte. Quer dizer, acho que é intemporal esta questão. Alguém percebeu porque é que ele é o herói imortal? Porque ele matou a própria... Muito bem, matou a própria morte, por isso é que ficou o nosso herói imortal. Essa coisa de matar a morte, de Roberto matar a morte, podia ser no fundo interpretado como a possibilidade de desconstrução de todo um sistema ditatorial, extremamente cinzento, tanático, diria eu, e de certa forma isso poderia simbolizar isso. Onde é que eu fui? Onde é que foi, Roberto? Vai para onde? Onde é que eu fui? Eu não me choca que uma criança veja este tipo de apresentação, porque realmente eles partem um bocadinho de violência e há toda esta... Mas também pode ser uma catarse para as próprias crianças, porque são tão... Hoje em dia tudo é tão proibido e a violência é um tema tão proibido que, ao assistirem a um espetáculo destes tradicional, em que a imaginação anda à solta, pode ser uma catarse para elas. Não me choca nada que uma criança assista a um espetáculo destes. E depois tem um lado divertido.
todas as crianças gostam de ver umas boas pauladas e dar umas boas gargalhadas, tal como um adulto. Um roberteiro normalmente aprende a fazer com outro roberteiro, não é? Acaba por aprender as suas rotinas, que é aquilo que se faz ao longo da história, da apresentação, não é? Aquilo que fazemos com os bonecos, as próprias personagens. E esse é o ponto de partida para um roberteiro jovem que está a começar, é aprender com outro roberteiro. Tivemos um vasto número de professores, de monitores que aprenderam a fazer o Teatro Dom Roberto. Nós achamos que podia ser quase de forma independente, as pessoas podem não ir ver o espetáculo e fazer a formação, mas as pessoas acabam sempre por assistir ao espetáculo de uma forma ou de outra, ou se foram fazer a formação e não viram o espetáculo, depois de fazerem a formação ficam curiosas e como fomos várias vezes aos municípios, as pessoas têm a oportunidade de ir ver o espetáculo. E viram várias histórias e aprenderam a fazer o teatro, aprenderam a fazer uma marioneta de Robertos e nessas formações em específicos falámos bastante sobre a história do Teatro Dom Roberto e também fizemos uma abordagem daquilo que é a manipulação de marionetas de luva, demos alguns truques que podem ser utilizados e algo muito importante que eu ainda não referi foi a distribuição de um guião com vários passos, várias etapas para que se possa fazer um teatro com marionetas, tendo sempre a base do Teatro Dom Roberto, mas dando outras possibilidades. E isto realmente é algo que, se calhar agora não conseguimos medir, mas daqui a um ano ou dois vamos conseguir perceber se realmente houve um grande impacto e se as pessoas utilizam essas ferramentas que nós proporcionamos. Tivemos aqui o privilégio de ter esta oportunidade de ir a 6 municípios do país, fazer Teatro Dom Roberto, fazer oficinas, e acho que foi só isso para mim foi uma mais-valia, essa possibilidade de poderes ir a estes 6 municípios do território nacional. Acho que o balanço final é muito positivo, porque mais na parte da divulgação e da preservação foram bastante positivos, porque na divulgação, porque fizemos os espetáculos e percebemos que mostrámos o Teatro Dom Roberto a pessoas que nunca tinham visto, mostrámos o Teatro Dom Roberto a pessoas que já tinham visto. As oficinas foram muito eficazes, no sentido em que, de facto, já tivemos, por exemplo, contacto de 2 grupos que estiveram presentes nas oficinas e que nos enviaram vídeos que fizeram trabalhos de marionetas com os alunos, por exemplo. O trabalho da recuperação, do contacto com o público, os depoimentos, acho que era a valência do projeto que menos expectativas tínhamos, porque sabíamos que ia ser muito difícil de recuperar uma história. Temos isso em perspectiva e, eventualmente, no futuro, continuar à procura, porque tivemos em 6 municípios, eu não sei quantos municípios tem o país, mas são muitos mais, portanto, nessa parte da preservação, se calhar se fôssemos a outros municípios, teríamos outros resultados. Mas acho que o balanço é bastante positivo e é um projeto que, certamente, quem nos financiou, neste caso é a EDP, e o Museu da Marioneta, que também nos apoiou, são os parceiros que ficaram bastante satisfeitos com o projeto. E nós, pessoalmente, eu pessoalmente, e a Monzorra pessoalmente também, ficou bastante satisfeito. Pronto, portem-se bem. Podem olhar todas para aqui? Está aqui a senhora a olhar para os bonecos. Já. Pronto. Bem.